Boa noite a todos e a todas. Aqui é o professor Jean Castelo, diretamente do curso Domínio Upgrade. Eu hoje vou tratar, senhores, do artigo 18 da Constituição Federal e seus parágrafos. Lá, nós encontraremos a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, que está inserida em organização do Estado. Tá? O primeiro comentário que faremos é acerca do próprio artigo 18, caput, que diz assim para vocês: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Cabe trazer a vocês, tá, o seguinte: todos esses entes, União, Estados, Distrito Federal, bem como os municípios, são autônomos, ou seja, eles possuem autolegislação, autoadministração e um autogoverno, tá? Em razão da sua autonomia. Perfeito? Automaticamente, esses entes federativos, tá? Eles possuem, na realidade, total autonomia, tá? O que eles não vão possuir é a soberania. Soberania, tão somente a República Federativa do Brasil, conforme a gente já tratou com vocês no artigo 1º, caput e seus incisos, né? A gente até trouxe uma novidade, um macete, que é muito divulgado pela internet, né? Quando a gente fala lá, só se di vale plus, né? Quando a gente trata soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre e iniciativa, além do pluralismo político, tá? Lembra disso, quando a gente faz referência no artigo 1º, a gente automaticamente envia cada um de vocês ao artigo 18 e vice-versa. Quando tratamos do artigo 18, remetemos também um aluno ao artigo 1º. Lembrando ainda que os entes federativos vão integrar a federação e, assim, estão despidos, como a gente já falou, da soberania, a qual permanece nas mãos da República Federativa do Brasil. Gente, a República Federativa do Brasil é entendida como o conjunto de todos os entes da federação e representante do povo brasileiro. E também é a única pessoa jurídica de direito público externo. Tá? Então, a República Federativa do Brasil é a única pessoa jurídica de direito público externo. Tá? Cabendo lembrar ainda que a União, como ente autônomo que é o único capaz de representar a República Federativa do Brasil. Tá? Tanto é que a União Federal, de maneira temporária, pode exercer a soberania em nome do povo brasileiro. Exemplo disso é quanto às relações internacionais. Cito para vocês que o artigo 4º, nesse sentido, trata das relações internacionais. Eu adoto como macete, né, a frase ainda não comprei recurso. Cabe você ir até lá e entender, tá? Mas a gente cita aqui alguns deles para vocês: autodeterminação dos povos, né? Independência nacional, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, relações internacionais da República Federativa do Brasil, que tem como representante nesses casos a União Federal. Eu continuo com vocês aqui, comentando ainda o que vocês vão ler automaticamente no slide. E diz assim ainda: a União Federal, entretanto, não é soberana. Soberana, no caso, é a República Federativa do Brasil. A União Federal, senhores, ela é um ente federativo, pessoa jurídica de direito público interno. Outra diferença que a gente percebe entre República Federativa do Brasil e União Federal. União Federal, pessoa jurídica de direito interno, que representa, no caso, a República Federativa do Brasil, sendo que a República é pessoa jurídica de direito público externo. Outra diferença entre a República e a União Federal é bem característica. No caso, a República Federativa do Brasil é que tem a soberania e a União é quem tem a autonomia. Beleza, senhores? Outra questão que também faz referência é que o nosso sistema de governo, que é o presidencialismo, ele tem um chefe monocrático. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de poder. Como a União Federal representa, tá, a República Federativa do Brasil, muitas vezes a gente confunde
tá? Por quê? Porque a pessoa jurídica que vai representar tanto a República quanto a União Federal é o nosso chefe supremo, né? Nesse caso do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República. Quando ele representa a União Federal e a União representa a República Federativa do Brasil, a pessoa física, tá, que estará em nome desses dois é o presidente da República. Beleza, senhores? Toma cuidado com isso na prova. Vamos lá, vamos dar continuidade. Gente, a capital federal, isso é para você nunca errar no concurso, tá? A capital federal do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, é, no caso, Brasília. Lembrando para vocês que, na concepção de apenas uma banca, eu já vi várias questões nesse sentido, é para você tomar cuidado. A ESAF considera que o Distrito Federal e a capital federal, que é Brasília, são palavras sinônimas. Tá? As outras bancas não consideram de tal forma. Tanto é que o Distrito Federal é a circunscrição territorial representada na federação, ou seja, é um ente federativo. E é nesse ente federativo que está localizada Brasília. Beleza, senhores? É o que você pode ler aí, inclusive no slide. Vamos para o próximo, senhores. Nesse caso, o parágrafo 2º. Lá no parágrafo 2º, ele vai tratar dos territórios, tá? Sempre lembrando para vocês que os territórios integram a União, tá? E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado, tá? Se darão por lei complementar. Então, território federal, basta você lembrar de lei complementar. Só tomando cuidado, senhores, os territórios federais não são considerados entes federativos. A razão é bem simples. Trata-se de uma descentralização política, tá? Essa descentralização política é realizada pela própria União Federal, tá? E, assim sendo, quando a gente estuda, né, adentra em direito administrativo, é possível dizer que, por ser uma descentralização política, a território federal é considerado uma autarquia federal, por muitos ditas uma autarquia especial. Beleza, senhores? Lá no parágrafo 2º, a gente né, vai encontrar os estados. Os estados, né, é fácil de dizer, eles são da seguinte forma, transcrito no parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Beleza, senhores? Essa foi a leitura, daqui a pouco vem a explicação, porque eu vou citar para vocês agora o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, senhores, do artigo 18, ele trata dos municípios e diz assim para você: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por uma lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, que é mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Tá? Sempre lembrando para vocês que o final, por a gente não se referir, né, a nenhum tipo específico, a gente não fala lei complementar, nem lei delegada, quando a gente fala na forma da lei, geralmente a gente está se referindo a uma lei ordinária. Percebam que quando o legislador quer falar de lei complementar, ele vai citar a LC, ou seja, ele vai dizer lei complementar. Tá? Quando ele não quer dizer que é uma lei complementar ou uma lei delegada, ele informa que é na forma da lei, nesse caso, lei ordinária. Tá? Outro detalhe que a gente trouxe para vocês, senhores, é bem simples. Cabe lembrar que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Tá? Isso de acordo com o artigo 32, caput da sua Constituição Federal. Tá? Outro detalhe que é muito importante é que estados e os territórios federais podem sim ser divididos em municípios, como a gente está apresentando para vocês aqui nos artigos, né, no artigo 18, parágrafo 2º e 3º da sua Constituição Federal. Agora, senhores, nós vamos apresentar a vocês, tá, sobre a fusão, a cisão e o desmembramento. Nesse caso, os conceitos e as diferenças entre cisão, fusão e desmembramento. Para você compreender melhor, quando a gente citar isso por mais uma vez, quando nos referirmos aos requisitos e às condições, tá, quanto aos estados e municípios. Beleza, senhores? Então, preste atenção aí.
Seguinte, tá? A fusão ocorre quando dois ou mais estados se unem, formando um novo estado. Com isso, os estados originários deixam de existir. A fusão é um ato de incorporar-se entre si. O que quer dizer, senhores? Nós temos, tá, o estado A e B. Pode ter até o C, tá? Mas vamos lá. A e B, no nosso exemplo. A e B, o que eles vão fazer? Ó? Incorporar-se entre si, ou seja, fundir-se, ocorrer a fusão. Nessa fusão, A some, B some, criando o C, que vai ser um novo estado. Beleza? Isso é o que a gente chama de fusão, ou incorporar-se entre si. Beleza? Aí vem depois, cisão. Nessa hipótese, um estado subdivide-se, fazendo com que o estado originário desapareça. Assim surgem dois ou mais estados novos. Ou seja, no nosso exemplo, o que vai acontecer? Nós temos um único estado, estado A. Com a divisão dele, tá, em duas partes, nós temos o estado B e o estado C. O A some. Tá? Então, repetindo para você, na fusão, que é incorporar-se entre si, nós temos o quê? O A e o B. A e B se fundem, formando o C. Já na cisão, é diferente. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho o estado A, que vai dividir-se em estado B e em estado C, e A desaparece. Beleza, senhores? Num, eu tenho vários que vão se concentrar num só. No outro, na cisão, eu tenho apenas um que vai se dividir em outros. Beleza? Toma cuidado com isso também na prova. Por quê? Geralmente, cisão e desmembramento são as principais perguntas no seu concurso. Por quê? O desmembramento acontece quando um ou mais estados cedem parte de seu território, tá? E com a cessão de parte do seu território, podem acontecer dois fenômenos distintos. O primeiro fenômeno é o que a gente chama de desmembramento-formação. É quando a parte desmembrada cria um novo território, cria um novo ente, né? Nesse caso, ente federativo, tá? Que é o Estado. O que ocorreu, por exemplo, com o Estado do Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso cedeu parte do seu território e foi criado Mato Grosso do Sul. E Goiás cedeu parte do seu território que foi criado o estado de Tocantins. Percebam, lá na cisão, senhores, eu tenho um único estado e ele é dividido e são criados novos estados. No desmembramento, não é assim. Tá? O que acontece no desmembramento? Eles cedem a parte do seu território, cria-se um novo, mas eu mantenho o anterior. Ou seja, A cede parte do seu território, tá? Ser criado B. Mas A continua existindo, tá? Diferentemente lá da cisão, senhores. Assumiria e iam se formar novos estados. Aqui no desmembramento, não. Eu continuo com A, cede parte do seu território, eu crio um novo estado, que seria B. Tá? É o que a gente deu aí como exemplo, os estados de Tocantins, né, e o estado de Mato Grosso do Sul. Tá? E o desmembramento, anexação, senhores, é quando a parte desmembrada, né, vai se anexar a outro território, tá? Beleza? Então, automaticamente, eu tenho já a parte território cedida, só que ela vai ser anexada novamente ao estado. É como se, por exemplo, eu pegasse Tocantins e anexasse novamente a Goiás. Tá? Goiás, automaticamente, só ia ampliar sua base territorial e seus limites. Beleza, senhores? Assim como também a gente pudesse falar de Mato Grosso, né? Mato Grosso, novamente, fosse anexado a Mato Grosso do Sul. Tá? Mato Grosso continuaria existindo. Tá? Mato Grosso do Sul seria, na realidade, anexado, nesse caso, desmembramento ou anexação, novamente a Mato Grosso do Sul ia morrer, bem como Tocantins, quando fosse anexado também a Goiás. Beleza, senhores? Então, aí está aí para vocês a explicação acerca de fusão, cisão e desmembramento. Beleza? Nesse caso, desmembramento, a gente elenca o desmembramento, formação, ou desmembramento, anexação. Tá? Desmembramento, formação de novos estados. Tá? Desmembramento, anexação, na realidade, eu pego a parte já desmembrada e vou anexar novamente aquilo, né, que eu desmembrei. Beleza, senhores? Ao estado, né, que eu desmembrei parte do seu território para a criação de outro. Tá bom? Aí eu cito para vocês agora, tá, as viabilidades, as condições, né, com relação à fusão, cisão e desmembramento dos estados. A gente tem condições, senhores.
nós temos requisitos, tá? O primeiro, né, ou a primeira condição é com relação ao plebiscito, tá? Para que ocorra, tá, a fusão, desmembramento ou cisão do Estado, eu tenho que ter primeiro o plebiscito, tá? Por que que o primeiro ato tem que ser o plebiscito? Aí tem escrito para você, porque eu preciso consultar a população diretamente interessada, tá? E vou fazer uma consulta prévia, se eles querem ou não, tá? A fusão, o desmembramento, tá? Ou a cisão do Estado. Então, vou pegar posso pegar também as populações diretamente interessadas, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu consulto, porque sem a consulta, tá? Eu posso ter uma aceitação pela população ou uma rejeição. Se eu tiver a rejeição, se torna inviável eu prosseguir, tá? Para as próximas fases, porque a população já recusou. Então, quando há recusa da população, não tem nem como eu dar continuidade. Então, a primeira condição quanto fusão, cisão e desmembramento, tá, dos estados é exatamente o plebiscito. Depois, ocorrendo o plebiscito, senhores, haverá a propositura de uma lei complementar. Tá? Esse projeto, na realidade, ele só vem mesmo, como eu já falei para vocês, caso, tá, haja o aceite, a aceitação, seja favorável à população após a sua consulta, através de plebiscito, tá, de que haja, na realidade, a cisão, fusão ou desmembramento desse Estado. Tá? Aí, o que vai acontecer? Vão encaminhar a proposta, né, nesse caso de projeto de lei, as casas, né, do Congresso Nacional. Beleza? Casas do Congresso Nacional, senhores, sempre lembrando para vocês, de acordo com o artigo 44 da Constituição Federal, são Câmara dos Deputados e o Senado. Perfeito? Depois disso, senhores, depois do encaminhamento do projeto de lei complementar na Casa, né, Legislativa, né, do Congresso Nacional, tem que acontecer também as audiências com relação às assembleias legislativas, tá? Dos estados, nesse caso, interessados. Tá? Sempre lembrando para vocês, a casa que primeiro receber esse projeto de lei, tá? Ela vai realizar uma audiência, tá? Com relação às respectivas assembleias legislativas envolvidas. Isso está lá no artigo 48, tá? 6, tá? Da tua Constituição Federal. Está tudo aí, né? Como você está vendo no teu slide, tá? É só para mérito, é para a gente acompanhar e, na realidade, eu poder te explicar. No entanto, sempre tem que lembrar para vocês o seguinte, os pareceres que podem advir dessas assembleias legislativas, elas não vinculam, tá, as casas do Congresso Nacional, nesse caso, Câmara dos Deputados e Senado, tá? Podendo, então, o projeto de lei complementar prosseguir, tá, nas casas legislativas, mesmo que seja contra a vontade, tá, nesse caso, dos legislativos estaduais, se assim a gente pudesse dizer, né, se tiverem em estados interessados. Beleza, senhores? E ainda, tá? Sempre lembrando para vocês, aí eu tenho a quarta condição, que tem que ocorrer a aprovação dessa lei, desse projeto de lei, pelo Congresso Nacional, após a audiência, nesse caso não vinculativa, nas assembleias legislativas envolvidas. Cabe lembrar a vocês, senhores, que é o seguinte, o Poder Legislativo, né, nesse caso, as casas legislativas, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, eles podem deliberar acerca do projeto de lei, tá? Mas é importante frisar que pode ocorrer a consulta plebiscitária, tá? Essa consulta plebiscitária, como está previsto para você, ela vincula, na realidade, quanto à propositura do projeto de lei complementar, mas a aprovação depende tanto do Poder Legislativo, tá? Porque depende da sanção ou veto do presidente da República, conforme é previsto no artigo 48, que a gente acabou de citar aí, 6 para você. O 49, senhores, que é a atribuição privativa. Tá? Nesse caso, o 48, ele trata, na realidade, quanto ao Congresso Nacional, da necessidade, tá? Quanto à execução de tarefas que são realizadas, do veto ou da sanção presidencial, que está lá previsto para você no artigo 48, caput, basta você fazer uma leitura. Beleza?
Então, por exemplo, eu tenho a propositura, tá? O projeto de lei pode vingar, tá? Ou seja, o Poder Legislativo pode aprovar, mas pode ocorrer aí o veto, a sanção presidencial, até como controle de constitucionalidade, se assim ele justificar. Beleza, senhores? Tá? Controle de constitucionalidade, a gente vai estar comentando com vocês muito em breve, tá? Só que no novo slide, ou nos novos slides, né, na verdade, e com novos vídeos para vocês. Lembrando que, pelo interesse que há, senhores, tá, predominante, o plebiscito, tá, que citar a redefinição de estados, a competência pertence ao Congresso Nacional, tá, para sua convocação. Já a convocação, quando ocorre para, né, o estado, tá, nesse caso, é com relação ao município, tá, porque, na realidade, eu tenho que consultar as assembleias legislativas quando, na realidade, eu quiser a cisão, né, a fusão, desmembramento, tá? Criação do município. Aí eu consulto as assembleias legislativas para verificar. Quando for Estado, Congresso Nacional. Quando for municípios, assembleias legislativas. Beleza? Em razão do interesse. Tá? Se a gente lembrar, quando a gente estuda também intervenção federal, é mais ou menos nesse sentido. A União para os estados, né? E os estados para os municípios, tá? Nunca da União para os municípios. Intervenção federal, que a gente estuda lá quanto aos princípios, né, sensíveis, artigo 34, tá? Inciso 7 lá da tua Constituição Federal. Outra, senhores, que a gente vai tratar agora, e por último, para a gente terminar, é a viabilidade para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento, tá? Quanto aos municípios, nesse caso, quais são as condições e requisitos, tá? Nas condições tá, para, né, e requisitos para um município, nós temos, na realidade, 4, tá? 4 condições aí para você verificar, tá? Não é muito distante do que a gente acabou de citar para o Estado, tá? Aí vem assim, ó, em síntese, pode-se dizer que atualmente são 4 requisitos constitucionais exigíveis para que haja a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Aí, sendo eles, vem edição de lei complementar, tá? Que diz qual vai ser, né, o período, tá? Sempre falando para vocês que o período vai ser determinado pela lei, tá? Nesse caso aí, lei complementar federal. Não tem como a gente dizer aqui para vocês, tá? Beleza? Então, automaticamente, quem define é a própria lei federal, a lei complementar federal. Outra, tem que haver a aprovação de uma lei ordinária federal, prevendo aí genericamente os requisitos a serem respeitados, né? Nesse caso, a apresentação e a publicação dos estudos de viabilidade municipal, que a gente já tratou aqui com vocês quando a gente fez a leitura, tá? Nesse caso do parágrafo 4º do artigo 18. Outra condição que a gente coloca para vocês, que é muito importante, é a consulta prévia às populações dos municípios diretamente interessados, tá? Através de um plebiscito. E, nesse caso, vai ser convocado por quem? A Assembleia Legislativa interessada, nesse caso do Estado. Beleza, senhores? Tá? Aí vem aí até a explicação para vocês, conforme já é também entendimento, inclusive do STF. Tá? Outra questão muito importante para vocês é o seguinte: a manifestação plebiscitária deverá ser conduzida pelo TRE, tá? Ou seja, Tribunal Regional Eleitoral, e não pode ser substituída por pesquisas de opinião, abaixo-assinado ou declarações de outras, né, organizações comunitárias. Ou seja, tá? Se a população quiser, tá? Cisão, fusão, desmembramento, criação, tá? No que a gente trata aí, que é o município, tem que acontecer o plebiscito, tá? Não ocorre pesquisa de opinião, não ocorre abaixo-assinado, não ocorre nenhum tipo de declaração das organizações comunitárias. E, por último, senhores, nós temos aí para vocês, né, a aprovação de lei ordinária, nesse caso estadual, que vai regulamentar a criação, a fusão ou desmembramento do município, tá? Eu coloquei aí para vocês, né, tudo o que pode ser citado nos concursos públicos. E depois eu coloquei 2 resuminhos aí, retirados da internet para vocês. Beleza, senhores? É o que eu caberia, né, trazer aqui para vocês, tá? Eu trouxe aí o máximo de informações possíveis, baseados, tá? Principalmente na leitura do artigo 18, que é bem simples, tá? Sempre falando para vocês que as condições, elas são
bem interessantes, tá? Se a gente voltar aqui para vocês, a gente leria cada uma delas, mas não vejo necessidade, porque você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. E no caso de dúvidas, se você automaticamente vê aula comigo e participar dos grupos, é só você tirar suas dúvidas sem problema algum ou me localizar aí nas principais mídias sociais, como o Instagram e o Facebook, tá? E eu vou estar aí da melhor forma possível saciando as suas dúvidas. Era o que caberia trazer para vocês, senhores, artigo 18, né, e os seus parágrafos, organização, né, político-administrativa da República Federativa do Brasil. Aqui foi, mais uma vez, professor Jean Castelo, com direito constitucional. Obrigado, senhores. Fiquem com Deus. E até logo, até breve, e assim será.